Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Muito boa noite, abençoado. Eu declaro a melhor noite da tua vida. Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Eu sou Pedro Kelly, esse é o nosso canal e aqui você vai receber a verdadeira informação sobre a graça de Deus. Eu quero agradecer aqui a todos os nossos colaboradores. Em primeiro lugar, nós temos muitos colaboradores por aí, em vários lugares do mundo, nessa etapa, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Muito agradecido a todos que colaboram comigo, compartilhando esses temas e estas mensagens. Essa é mais uma transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo e é uma transmissão preparada para te trazer uma orientação espiritual. Estamos hoje transmitindo pelo YouTube e temos no nosso Facebook um anúncio, uma propaganda para direcionar todos os abençoados a essa plataforma hoje, excepcionalmente, aqui no YouTube. Inscreva-se, curta e compartilhe. Essa é a ideia. Inscreva-se nas páginas. Temos várias páginas, já que você já sabe. Pedro Kelly, Reconciliados com Cristo. Temos o Facebook Pedro Kelly, está tudo gravado lá. Temos uma página de mensagens curtas, menos de 10 minutos. É importante que você se inscreva e me ajude. Estamos no ar 3 vezes por semana, 3 dias na semana. Domingo às 10 horas da manhã, com esta ministração. Terça-feira, 17 horas, com o programa Café e Palavra. E quinta-feira, às 22 horas, com o programa Renove Tua Mente. E esse programa, essa programação ou essas transmissões, elas são patrocinadas pelos nossos semeadores. O que é um semeador? É alguém que planta, que separa aquilo que o Evangelho diz, um pouco do fruto do seu trabalho e semeia numa terra fértil. Aqui é uma terra fértil e você semeando aqui, você vai ver na tua vida os frutos de justiça funcionando a teu favor. Eu declaro sobre a tua vida infinitamente mais abundância, prosperidade, paz, consolo, gozo, proteção e saúde, principalmente nesse momento aí de coronavírus. Em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina a palavra. É claro que eu não quero a tua casa, nem o teu carro, porque já tenho tudo isso. O que eu quero é estimular o teu plantio, estimular a tua colheita. E para estimular a tua colheita, eu tenho que estimular você a plantar. E para eu estimular você a plantar, eu tenho que falar para a tua mente, tentar te livrar daquilo que talvez você já tenha passado aí fora, talvez você já tenha sido defraudado nessa área, quanta coisa ruim, quanta coisa fezes por aí nesses lugares. Aqui não é o nosso caso, aqui você não é obrigado, aqui você não ninguém vai te colocar a faca, vai colocar a faca no teu pescoço. Não, aqui eu vou te explicar que para você colher você precisa plantar. Eu declaro que você já esteja plantando, e certamente se você está plantando, você já está colhendo. Mas se você ainda não está colhendo, talvez seja porque você não começou a plantar ainda. Então eu insto a que você comece a plantar o mais rápido possível para que essa colheita chegue na tua vida o mais rápido possível, porque eu sei que você tem necessidades e eu declaro você suprido delas. Porém, o anjo que te serve, ele tem que ter algo para multiplicar a teu favor, para que isso tudo possa funcionar. Isso é uma lei espiritual, é algo que Deus preparou dessa maneira, Ele trabalha assim, dessa maneira, na minha vida, na vida de todos. Então, muito agradecido a todos que estão semeando. Declaro sobre suas vidas tudo isso que eu já disse: felicidade, alegria, paz, gozo, prosperidade, proteção e saúde, Hoje o tema é um tema dessa palestra, vai te fazer pensar e pensar bastante, porque eu queria te fazer uma pergunta, baseado em textos que eu tenho lido de vários abençoados que têm feito contato conosco, e-mails e WhatsApp também, se você deseja. Por favor, mande teu testemunho, eu gostaria de ler aqui teu testemunho. Mas algumas pessoas têm conversado comigo e contado um pouco do momento em que estamos passando agora. E nós que cremos, nós sempre temos uma frase que às vezes sai da nossa boca sem a gente pensar muito nela: Deus está no controle. Deus está no controle. Isso é uma afirmação que nós fazemos. E eu quero te fazer uma pergunta.
nesse momento para te estimular esse pensamento. Se Deus está no controle, né, por que às vezes você desanima, entristece ou desmotiva com algo que te aconteceu? Aí eu vou te fazer outra pergunta. Quem está no controle de verdade? Deus ou você? Não, peraí. Eu digo que Deus está no controle. Mas se Deus está no controle, eu não posso desanimar com algo que eu estou passando. Eu não posso desmotivar, eu não posso me sentir derrotado. Eu não posso me sentir desanimado, eu não posso me sentir desmotivado. Porque se Deus está no controle, eu tenho que entender que este é um momento em que estamos passando alguma tribulação, em que Ele está querendo nos conduzir a uma outra coisa, uma outra etapa, uma outra glória, um outro trabalho, uma outra situação, uma outra forma. Está querendo mexer com a nossa mente, mostrar alguma coisa. Então, se Deus está no controle, por que eu tenho que me sentir entristecido se eu estou passando alguma dificuldade? A resposta é simples. Sabe qual é a resposta? A gente diz que Deus está no controle, mas ainda na nossa mente tem um lugar em que a gente ainda pensa que de alguma maneira a gente ainda tinha domínio sobre alguma situação, sobre algum momento. E por pensar que tínhamos domínio sobre algum momento, quando acontece alguma coisa em que nos tira, por exemplo, aquilo que a gente tinha, aí vem aquele sentimento. Tristeza, decepção, desolação, desmotivação, falta de motivação, né? Desânimo. Mas peraí, se Deus está no controle, por que eu vou me sentir desanimado se isso tudo é Ele que está fazendo? É porque ainda na minha mente, vou repetir, ainda tem um pequeno espaço que essas ministrações têm que trabalhar. Porque por estar passando alguma dificuldade, eu me sinto desanimado, ou você se sente desanimado, então isso significa que você acha que você ainda tem controle. Mas nas conversas você diz, Deus está no controle. Aí eu pergunto de novo para você, quem está no controle? Deus ou você? Não, é Deus que está no controle. Então por que você desanima? É porque eu tinha uma intenção de chegar a tal parte nessa empresa, ou naquele lugar, ou naquela coisa, ou naquela família, ou naquele trabalho e tal. Pois é, mas você tem que lembrar que Deus está no controle. Ele está dizendo aqui, ó, muitos são os pensamentos do homem, mas o que prevalece no final é o de Deus. Então, primeira coisa, não tem que ficar desanimado por passar alguma dificuldade nesse momento de pandemia, de situação em que o país, o mundo inteiro está tendo reduções nos níveis de crescimento e de prosperidade. Porque Deus está no controle. Deus é quem está fazendo tudo isso aí. Então nós notamos várias coisas aqui. Se Deus está no controle, alguns acontecimentos são inevitáveis. Você não pode evitar. Por mais estudo que você tenha, por mais preparo que você tenha, por mais condição que você tenha, por mais força que você tenha, por mais vitalidade que você tenha, se Deus está no controle, algumas situações são inevitáveis. E não há como você fugir dela. Nós notamos aí que há um espaço entre o que nós dizemos e o que realmente cremos. Porque a gente diz que Deus está no controle, mas às vezes a gente quer controlar aquilo que diz que Deus está no controle. E eu noto e percebo que algumas pessoas estão só repetindo. Deus está no controle, como se fosse algo religioso, um Pai Nosso, ou uma Ave Maria, uma reza. Deus está no controle. Não, peraí, pessoal, não repita isso assim por repetir. Você deve parar para pensar que se você está dizendo que Deus está no controle, você está suposto a aceitar qualquer situação que passe para a tua vida, que venha, que chegue à tua vida, sabendo que Deus está no controle e que Ele não quer o teu mal, não quer o teu prejuízo, não quer a tua tristeza, não quer nada disso. O que Ele quer é nos conduzir a uma outra forma, a uma outra etapa, a uma outra glória. Então há coisas que você controla. Claro, as coisas que você controla são coisas menores. Por exemplo, você controla o teu cardápio do almoço, do jantar, ou sei lá de quê. Você controla se vai comer feijão, se não vai comer feijão, se vai comer ovo, se vai comer carne, se vai comer alface, se não vai comer. Isso você controla. Você controla que roupa eu vou colocar hoje. Hoje eu vou colocar uma camisa de manga curta porque está fazendo um pouco mais de calor. Hoje eu já vou me abrigar melhor porque está um pouco
mais frio. E isso você controla. Ah, hoje eu vou beber água, eu estou com sede agora, vou beber água. Não, vou beber água daqui a pouco. Isso você tem controle. Mas a grande maioria das coisas é controlada por Deus. Por exemplo, o movimento dos planetas, o firmamento, você olha todo dia para cima, de noite, vê aquele monte de estrelas, tudo ali, cada uma no seu lugar, cada uma, né, salvo, né, aqui os conhecimentos científicos que sabemos sobre a iluminação das estrelas e todas essas coisas, sua existência nesse momento, ou se elas não estão mais lá, ou que chega a luz, isso é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que a distância entre a Terra e o Sol é Deus que controla. Se estivéssemos um pouquinho mais perto do Sol, morreríamos torrados. Se estivéssemos um pouquinho mais longe do Sol, morreríamos congelados. Estamos no ponto certinho, mas mesmo assim, quando está fazendo calor, muito sol, você tem que andar debaixo de uma árvore, você tem que caminhar debaixo de uma proteção qualquer, porque senão você se queima. Então isso te cabe fazer, mas não, você não pode interferir no brilho do sol, na distância entre o sol e a terra, nas ondas do mar. Tudo isso traz uma consequência, verdade? O mar, quando tem ondas mais fortes, ele quebra o calçadão. Isso é uma consequência tremenda. O sol, quando está muito quente, pode trazer uma queimadura de pele. Isso também é outra consequência que você não controla. E Deus também controla a manifestação de um vírus e traz consequência a manifestação de um vírus. Olha a tua volta como está trazendo consequência a manifestação desse vírus. Mas é Deus que controla, assim como Ele controla o Sol, a Terra, a Lua, os planetas, o universo, Ele também controla esse vírus. É claro que tudo isso traz uma consequência e esse vírus também traz uma consequência, mas aí entra aquela frase famosa, qual é? Deus está no controle. Deus está no controle de tudo isso. Então, diante de tudo, a única coisa a dizer é repetir essa frase. Espera aí, calma, Deus está no controle, eu vou procurar me adaptar, porque isso aqui tem solução. Eu vou relaxar, porque eu sei que isso aqui dará certo, porque afinal de contas, se Deus está no controle, a minha vida é de vitória em vitória. Ah, mas eu perdi o meu trabalho. É porque você vai ter um trabalho melhor daqui a pouco. Ah, eu perdi a minha empresa. É porque aquela empresa não era para você. Para você, o que está preparado é mais excelente e vai chegar daqui a pouco. Você já ouviu falar que para você entrar numa outra etapa, primeiro você tem que passar pela anterior? Porque se você não sair da anterior, você não chega na posterior. Você só chega no segundo grau se você cumprir o primeiro grau nos estudos. Da mesma maneira, para você entrar numa nova fase na tua vida, Deus tem que tirar você da primeira. O que acontece é que a gente deposita todas as expectativas naquilo que a gente está fazendo, porque eu vou repetir, a gente ainda tem em nossa mente um cantinho que pensa, que faz com que a gente pense que quem está no controle somos nós, que nossos sonhos é que serão as manifestações amanhã, nossos sonhos serão a realidade para nós, mas não é nada disso, talvez sim, talvez não, se sim, amém, se não, amém também, Deus está no controle de ambas as situações. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, e aí entra o meu trabalho de orientador espiritual, está uma frase ali que eu vou sintetizar: renova a tua mente para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim é que está escrito. Você tem que renovar a mente para que essas coisas todas que estão te acontecendo, você possa olhar para elas com uma nova ótica. As coisas são as coisas, os acontecimentos são os acontecimentos, são só isso. O que coloca valor maior ou menor neles é o teu olhar. Então, se você olha para esses acontecimentos com a mente sem estar renovada, você vai se decepcionar, vai se entristecer, vai chorar e tudo. Mas se a tua mente é renovada ou começa a ser renovada por esta palavra que eu ministro aqui, quando você olha agora para situações que você perdeu o teu trabalho, perdeu isso ou aquilo, diminuiu de tal, né? Você já olha sabendo, peraí, Deus está no controle. E isso começa a produzir em você um repouso, um relaxamento, uma calma, uma paz. Ah, peraí.
Mas se você busca isso na religião, eu sinto muito, eu vou te dizer, a religião não renova a tua mente. A religião te deixa místico. Porque a religião trabalha com misticismo. A religião trabalha com coisas que não funcionam. Porque a religião não renova a tua mente. A única coisa que pode transformar a tua vida é você mesmo. Por isso que o Evangelho diz, renove você a tua mente e transforme a tua vida. Essa é a minha frase preferida. Porque não é Deus que vai renovar a tua mente. Quem vai renovar a tua mente é você. Como é que você renova a mente? Ouvindo essa palavra, ouvindo essa palestra que nós falamos aqui. Ela tem capacidade de te conduzir a renovar a tua mente de maneira que você comece a olhar para os acontecimentos de uma outra forma. Tem um salmo lá atrás que diz que ensina, Senhor, a mim, ensina-nos, a nós, né, a contar nossos dias de tal maneira que encontremos nele contentamento e tenhamos aí um coração sábio. Quer dizer que há uma maneira de você contar os dias, há uma maneira de você analisar. Contar os dias significa analisar os acontecimentos. Há uma maneira, quer dizer que nem todos os acontecimentos são para que você os receba assim. Há uma maneira de você viver e conviver com os acontecimentos e extrair deles aquilo que é bom. No popular se diz que se eu ganhar um limão, eu vou espremer e fazer uma limonada. Ensina-me, Senhor, a contar os dias de tal maneira que encontre neles contentamento. Há algum contentamento naquilo que te aconteceu. O que acontece é que você está assustado ou assustada porque você tinha um sonho, um desejo e uma intenção e aquilo não foi à frente. Porque aconteceu o vírus, a pandemia, e então você ficou proibido, entre aspas, de seguir em frente. Porque você está, como todo mundo, afastado socialmente das outras pessoas. Agora, há um lado bom disso aí. Ensina-me a contar os dias de tal maneira. Há uma maneira de encontrar contentamento nele. O que você deve pensar é que se Deus está no controle, você deve repousar. Calma. Respire. Relaxe. Desfrute da tua família. Desfrute do momento. Calma. Isso vai passar. Né? Deus está sacudindo a roseira, tudo vai se acertar. Você já sacudiu uma árvore assim, em determinada época do ano? Aquelas folhas que estão amarelas, só ali tomando espaço, atrapalhando o galho, enfeiando o caule, os galhos, atrapalhando os frutos nascerem, aquelas folhas feias, né? Quando você balança a árvore, o que acontece com ela? Elas caem. É o que Deus está fazendo com a humanidade nos dias de hoje. Ele está sacudindo, ele deu um freio de arrumação no ônibus para os passageiros se arrumarem aí. Tudo vai ficar bem, Deus está arrumando a casa. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21, fala de que numa grande casa existem utensílios variados. Alguns utensílios são para honra e outros utensílios são para desonra. Deus está arrumando essa casa. Deus está mostrando que tipo de utensílio é você nessa grande casa chamada vida, chamada mundo. Então, se você perdeu algo durante essa pandemia, saiba que virá algo melhor para você amanhã. Eu declaro a você, como diz o Evangelho, em Cristo Jesus, sempre conduzido em triunfo. Eu vou ficar por aqui. Por favor, compartilhe essa palavra com alguém, porque certamente vai consolar, edificar e acalmar a vida de alguém. Se você deseja colaborar com a gente, compartilhe, né? Venha ser um semeador e eu te espero domingo às 10h30 da manhã, por esses canais, com mais uma transmissão poderosa de palavra de vida. Transforme sua mente e renove sua vida. Até a próxima. Tchau.